senador Donizete Nogueira, do PT do Tocantins, com a palavra. Com a palavra, o senador Donizete, que também é um incansável defensor da regularização fundiária e das pessoas que vivem no campo. Senador Zé Medeiros, que preside essa mesa, senador Hélio José, senhores e senhoras, os telespectadores da TV Senado, os ouvintes da Rádio Senado. O mundo passa por uma crise profunda desde 2008. Os grandes países do mundo, os países do G7, à exceção da China, todos passaram por uma crise violenta. O berço do capitalismo mundial hoje, os Estados Unidos da América, chegou a estatizar empresas privadas para garantir que a quebradeira fosse menor. Desde 2008, o mundo vem passando por uma crise difícil. Vejamos agora o que está acontecendo na Grécia, o que está acontecendo em Portugal, o que está acontecendo na Espanha e em outros países. No próprios Estados Unidos, que tinha previsto um crescimento de 3,1%, teve o crescimento rebaixado para 2,5% pelo Banco Mundial, pelo FMI, na verdade, e o próprio governo já chega a dizer um crescimento de apenas 1,7%. Em anos anteriores tiveram crescimento menor ou nenhum crescimento. E hoje é reconhecido que aqui no Brasil nós estamos passando por uma crise que exige os seus ajustes. Mas a maior crise que nós vivemos hoje aqui não é a crise econômica. É a crise do desespero dos partidos de oposição, do medo de que se chegar 2018, eles vão perder novamente a eleição. E vem aqui senadores da oposição, muito hábeis, tenho que reconhecer, falar da quebradeira, falar da roubalheira. Eu quero lembrar alguns episódios do governo desses senadores. A máfia dos fiscais em São Paulo, o rombo das ambulâncias, o rombo da Sudam, o rombo do Banco Marca de 1,8 bilhões, o rombo do Banestado de 42 bilhões, o rombo dos vampiros de 2,4 bilhões, o mensalão do DEM de 4 bilhões, o mensalão mineiro também de alguns bilhões, e falar do escândalo do Trenzalão em São Paulo, que o Ministério Público diz que o desvio chega a 30% de superfaturamento e de desvio dos recursos para construir o metrô. Eu não quero fugir da responsabilidade que esse governo, do qual eu faço parte, porque sou do partido da presidenta e porque estou senador aqui pelo Partido dos Trabalhadores, de que tem dificuldades e que erros foram cometidos por algumas pessoas.
Mas eu também não posso aceitar que aqueles que sucatearam o Brasil, que arrombaram o Brasil, que entregou a Vale do Rio Doce por 3,8 bilhões, uma riqueza do povo brasileiro que valia, na época, 98 bilhões, foi dada de graça para alguns amigos. Dos benefícios do vazamento de informação privilegiada por ocasião do PROER, para beneficiar amigos. As privatizações, a privataria tucana, que é rombos e mais rombos em relação à privatização. Então, com todo respeito, que a gente precisa ter o povo brasileiro, a gente precisa parar de mentir. Esses senadores da oposição responsáveis por quebradeira no país, quando o presidente Lula assumiu o governo, a inflação era de 12,7%. O dólar estava batendo na casa dos R$4. O risco Brasil era acima de 3.000 pontos. As reservas cambiais eram praticamente nulas. Então, brasileiras e brasileiros, tem uma grande questão em jogo. Não é tirar uma presidente da República, é estraçalhar a economia brasileira, que não está estraçalhada, é mentira, para poder favorecer interesses internacionais que não são os interesses nacionais. A quem interessa que a integração latino-americana não seja feita? Fortalecimento de um polo econômico no mundo, principalmente na América do Sul. A quem interessa que os BRICS não se consolide, que não consolide o banco do BRICS? Não é o Brasil. Mas trabalhar para a derrota do Brasil, para quebrar o Brasil, é trabalhar pelo fim da integração latino-americana, porque essas pessoas defendiam a ALCA, não era a Unasul, não era o Mercosul. E a ALCA era contra os interesses nacionais. O fortalecimento de um novo polo econômico no mundo, a partir desse grupo de países chamado BRICS, que certamente passará a receber outros associados, contrapõe a interesses da América do Norte. E é preciso inviabilizar o Brasil. E esses que vêm aqui alardear o caos estão a serviço do capital internacional, a serviço dos interesses que não são nacionais. Não venha me falar aqui de roubalheira, porque são favorecidos pela roubalheira nesse país há muitos anos. No governo que governaram, compraram a reeleição. Mas hoje acusam, mentem em muitos aspectos. Mas eu quero, senador José Medeiros, terminar minha fala com um breve texto que está aqui. Quando eu vejo os senadores da oposição falando aqui sobre a crise e pregando o pessimismo, fico a pensar que a oposição brasileira precisa ouvir as vozes que vêm do exterior, dos mecanismos internacionais, do próprio presidente da América do Norte, para perder, como diria o dramaturgo Nelson Rodrigues, o complexo de vira-lata. Nesta semana, a visita da presidenta Dilma aos Estados Unidos, quando
um instrumento da comunicação, um veículo de comunicação tentava reduzir o Brasil a uma potência regional, o presidente Barack Obama disse textualmente que o Brasil não é uma potência regional, ele é uma potência mundial, global e importante para a correlação de forças no mundo. Importante para viabilizar grandes tarefas que a humanidade tem para resolver nesse processo com relação ao combate à degradação ambiental, à melhoria das condições climáticas. Estranha-me algumas coisas. É uma coisa que meu pai me ensinou, que macaco, quando quer procurar o rabo dos outros, colocar rabo em outros, ele senta no próprio rabo, esconde, para poder dizer que o outro tem. Tem gente, tem pessoas que pegam os seus defeitos, as suas incompetências e quer transferir para as outras. É isso que eu vejo muitas vezes aqui no Senado, por parte de alguns senadores da oposição. Nós temos aqui senadores da oposição de qualidade, como o senador Zé Medeiros, que vem aqui trazer uma crítica à questão da regulação fundiária, com a qual eu partilho, está devagar. Sabe-se nesse momento que já se construiu um mecanismo para melhorar essa situação, mas é muito lenta a questão da regularização fundiária. E nós temos debatido isso no âmbito da Comissão de Agricultura, como tem debatido com o governo esta questão. Senadores como Cristóvão Buarque, que faz a ponderação, muitas vezes aqui equilibrada, ou todas as vezes equilibrada, mas outros que não têm histórico de seriedade, de comprometimento com o país e com o povo brasileiro, vem aqui mentir para o povo brasileiro textualmente, praticamente todos os dias. A diferença do governo da presidenta Dilma para o mundo está explícita agora na ida aos Estados Unidos. E só para fazer um comparativo, eu quero lembrar aqui uma passagem do governo do PSDB, quando o Fernando Henrique era presidente, numa reunião que aconteceu, em que ele, com o nhenhenhen dele, pediu para os países desenvolvidos ver se criasse um sistema, algo parecido com a CPMS, para poder socorrer o Brasil por causa da evasão de capitais. Sofreu uma bronca tremenda do presidente Bill Clinton naquela época, dizendo que ele precisava era organizar o governo, dizendo que ele precisava era trabalhar melhor, ter uma governança melhor, porque o país tinha potencialidade e podia resolver seus problemas. Não é isso que a presidenta Dilma ouviu agora, pelo contrário, ela recebeu um voto de confiança porque tem competência e tem um governo preparado para isso, para superar as dificuldades do momento que nós estamos vivendo. Que é uma crise mundial, não é uma crise localizada aqui. E nós não estamos falando de uma crise de um país irmão como a Argentina, de 40 milhões de habitantes, que quando foi a crise da Argentina, o Brasil aqui foi praticamente derrotado. Nós estamos falando de uma crise séria mundial, a segunda crise da contemporaneidade, talvez a maior inclusive que a de 1929. Mas nós temos confiança nesse governo. Um governo que vem dialogando com a sociedade, ao contrário. O governo passado recebia os prefeitos aqui, era com cachorro, cavalo e polícia.
O governo atual recebe os prefeitos aqui na capital da República com todos os seus ministros à disposição para discutir os problemas. Esse é o governo do diálogo. Por fim, tem a questão da avaliação da pesquisa. Desde que o mundo é mundo, às vezes o povo é iludido e levado ao engano. Não foi assim entre Barrabás e Jesus Cristo. Pilatos submeteu ao povo, que induzido pelos os judeus, o califado lá, os Caifás, o Caifás e seu sinédrio, iludiu o povo. Cristo foi crucificado e um criminoso foi libertado. Então, a opinião pública, muitas vezes, é conduzida e induzida ao erro. Isso desde que o mundo é mundo. E não está aqui para dizer que esse governo não errou, esse governo tem erros. Só não erra quem não faz nada, só erra uma vez porque não fez. Mas quem está trabalhando está exposto ao erro. Então, com toda a sinceridade, eu acredito no Brasil, eu acredito no povo brasileiro, eu acredito nesse governo como caminho de saída para esse momento de dificuldade. Sabe por quê? Porque o Brasil está no curso de construir a emancipação do povo brasileiro. O ódio que tem contra o PT, contra o governo do PT, tem um dado simples. Hoje o filho do vaqueiro estuda na mesma universidade, senador Zé Medeiros, que o filho do fazendeiro. Hoje, o filho do operário estuda na mesma universidade do que do filho do dono da fábrica, vai para as universidades do mundo, as melhores do mundo, estudar junto com os filhos dos grandes industriais, dos grandes fazendeiros, dos grandes financistas, porque esse governo tem investido na educação. Agora não se corrige o crime cometido durante mais de 500 anos contra o povo brasileiro, da exclusão, da exploração, da enganação, em apenas 12 anos. É um processo. E um processo que esse governo vem conduzindo no rumo de reparar os erros com os afrodescendentes, reparar os erros com os pobres, cometidos por uma elite gananciosa, por uma elite perversa, que sempre trabalhou por seus interesses mesquinhos e não pelos interesses do povo brasileiro. Estão sediosos para voltar ao governo, para continuar explorando o povo, para continuar enganando o povo. Mas certamente o povo, com a sua sabedoria, né, e com o andar desse processo, dos ajustes, com as iniciativas tomadas pelo governo, essa situação vai ser superada e aqueles que sempre exploraram o povo, levavam o povo ao sacrifício, que impediam o povo brasileiro de buscar sua emancipação, não retornará a assumir o governo, porque não está preparado para governar com inclusão social, com solidariedade e com o desenvolvimento. Sempre estiveram preparados para governar o Brasil com o crescimento, a concentração de renda, o aumento da riqueza de alguns e o empobrecimento da maioria. Ao contrário do governo do qual eu defendo, vem fazendo nesses 12 anos. Eu tenho lido jornais, tenho lido revistas, tenho lido os sites e tenho lido muitas informações que chegam do exterior e aqui de dentro. E eu não tenho motivo para estar desesperado, não tenho motivo para temer e só tenho motivo para continuar acreditando, para continuar trabalhando para que o Brasil continue trilhando o rumo do desenvolvimento com a inclusão social e com o crescimento e a distribuição da renda.
Muito obrigado, presidente.